Será que a inteligência artificial vai nos substituir? Será que ela é uma ameaça? Pessoal, prazer, né? Como já foi introduzido aí pela Sandra, eu sou Furtado, Fernando Furtado, né? Mas muitas pessoas chamam de Furtado, assim que sou conhecido nas redes sociais. Preparei uma apresentação aqui, falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E foi muito interessante, né? Acho que esse tema veio num bom momento, porque assim, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar de inteligência artificial, né? Porque eu trabalho em uma consultoria de remuneração, mas eu sou um grande fã do tema. Eu tenho buscado bastante informações, eu uso muito, né, ChatGPT, essa questão de prompts, e eu não sei se vocês me conhecem, mas eu tenho canal no YouTube, eu tenho LinkedIn, crio bastante conteúdo, e ali eu perguntei, antes de ir pro Total Rewards, né, que foi evento lá nos Estados Unidos em maio, qual que era o tema que as pessoas mais queriam saber, e naturalmente veio a pauta inteligência artificial. Então participei de muitas palestras lá, conversei com muitos profissionais sobre isso, criei uma certa percepção, né? Reflito muito sobre isso porque estou empreendendo com uma consultoria e alguém que está empreendendo, entendo, nesse momento, né, em qualquer área, tem que considerar a inteligência artificial. Então, o tema é como que fica, né, o mundo da remuneração nessa era da inteligência artificial. Então, primeiro falando do protagonismo que eu entendo que devemos assumir na área de recursos humanos e as aplicações práticas de inteligência artificial na área de remuneração. Primeira dúvida, quem é que está adotando inteligência artificial no mundo de remuneração, né? E quem é que é a favor, quem é que é contra? Pessoal, esse dado aqui, ele é fluido, porque nós estamos em plena evolução. Eu peguei um dado de 2024 de uma pesquisa e falava que 50% das pessoas achavam que não deviam usar a inteligência artificial em decisões salariais. Hoje, agora já puxei uma informação da PayScale de 2025, esse percentual já caiu para 29%, porque naturalmente a inteligência artificial também está evoluindo, nós estamos no início desta era. Eu gosto de fazer muito paralelo com a internet, porque ela mudou muito a nossa vida. Vocês vão ver que eu vou trazer muito este paralelo ao longo da apresentação. Fazendo um paralelo com a internet, eu acho que a gente acabou de lançar a internet de escada. Eu acho que nós estamos nesse momento. Ela vai evoluir demais. Então esse número, ele é uma foto de hoje. Com certeza ele vai mudar. Se eu te fizesse uma pesquisa hoje, eu acho que esse 29 já ia ser 25 e assim por diante, porque a inteligência artificial, na minha visão, ela é inevitável. Então hoje 29%, para um pouquinho menos que um terço, ainda se diz indeciso ou contrário, né? Ainda tem dúvidas. E o que eu mais vejo perguntando para as pessoas e conversando com diversos profissionais, principalmente nos Estados Unidos e profissionais globais, tá? Porque eu conversei com bastante gente gringa também, é que eu tenho medo da resposta errada, depois eu não conseguir conferir. Eu acho que a gente vai perder o controle das coisas, né? Porque a gente não vai estar raciocinando sobre o problema. E o principal que eu mais ouço, nós temos vieses humanos e a inteligência artificial vai replicar os vieses humanos se eu pedir para ela tomar aquela decisão. Eu não concordo com essa frase, vou explicar o porquê um pouquinho mais para frente. Mas essas são as 3 principais queixas. Mas se tem uma coisa unânime, é que sabemos que este é o futuro. 66%, 2/3, já utilizam inteligência artificial hoje em alguma função de recursos humanos, seja recrutamento, gestão e etc. E só para a gente trazer para um processo de remuneração, 47% hoje já utiliza para ajudar a escrever descrições de cargo. Não é o processo inteiro, mas principalmente o início, ele é feito com inteligência artificial. Por que eu entendo que a área de remuneração, ela pode liderar isso dentro de recursos humanos, né? Porque eu entendo que nós temos uma vocação, faz parte da nossa natureza. A inteligência artificial, ela é o quê? Ela é nada mais, nada menos que uma estatística turbinada. Ela pega um monte de dados, correlaciona eles contra eles mesmos e tira conclusões, ela dá direcionamentos, ela entende, ela interpreta a resposta. Então, muitas das inteligências artificiais, no fundo, é estatística. E nós de remuneração, nós já trabalhamos com estatística. Nós temos o apelido de área de exatas
exatas da área de recursos humanos. Nós temos uma altíssima familiaridade, né? A gente já trabalha com curva salarial, aquela curva exponencial de R quadrado, nossas estatísticas salariais são percentis, então a gente já é do tema de estatística também, modelo de previsão. Então eu entendo que, junto com a área de sistemas de RH, né, o famoso HRIS, eu acho que são as duas áreas que vão pilotar isso e puxar isso, assumir o protagonismo dentro das empresas. Não quer dizer que nós vamos e que nós temos e que nós somos melhores. Eu diria que nós temos maior facilidade pelo tipo de conhecimento. E aonde que nós vemos que as empresas estão usando mais? Vamos falar um pouquinho sobre as soluções, né? Isso aqui é estudo, informações de pesquisas e de matérias de mercado, mas também é parte da experiência prática. Exemplificando, né, dando um pouco mais de cor para essas modalidades, descrições de cargo, né? Então, aonde que as empresas estão usando? Para fazer um primeiro rascunho rápido, a partir de poucos insights. E, gente, não sei quem já fez isso, mas é brilhante. Você fala, eu tenho um cargo, ele faz mais ou menos isso, a minha empresa é assim, e essas são as características. Me dê uma descrição de cargo detalhada com esse campo e tal. Ela já dá uma boa visão sobre isso. Ela também consegue trazer consistência de linguagem e formatação, que é uma das dores de descrição de cargo, porque geralmente quem descreve é o gestor, e cada gestor acaba vendo de uma maneira diferente. Tem aquele gestor que escreve a descrição, parece que para ter uma avaliação alta, né, na metodologia de cargo, tem o gestor que não quer escrever, ele escreve tudo de qualquer jeito. Eu lembro de um diretor de uma empresa, que ele era japonês, ele era engenharia. Aí eu fui fazer entrevista com ele para descrever o cargo, eu falei, o que você faz? Ele, engenharia. Não, mas de que tipo de engenharia? Engenharia, você conhece engenharia? Conheço engenharia. Então é engenharia. Ele não queria falar nada, e o projeto era para avaliar cargo, né? Enfim. E também reduzir tempo, né? A gente vê que seja parte de um draft, você não precisa escrever tudo do zero. Os profissionais, eles só revisam e ajustam o draft. Então ainda é uma parceria, não é um processo 100% autônomo. Segundo aspecto que nós olhamos são nas avaliações de cargo. E olha que interessante, gente. Avaliação de cargo, pegando as três principais, né? A IPE da Mercer, a metodologia Rei da Korn Ferry e a GGS da Towers sempre foram consideradas metodologias fechadas. Ou seja, quanto cada fator pesa, qual que é a correlação entre eles, isso sempre foi fechado. Mas, pessoal, se você tem a planilha com a base da sua empresa, a inteligência artificial consegue entender essa estatística e definir o peso para cada. E se a gente sobe as nossas avaliações em uma inteligência artificial, a gente consegue que a IA, ela leia a descrição de cargo que tá consistente, que tá profunda, que tá tudo no mesmo padrão e fazer uma sugestão do nível ou da banda adequado automaticamente. Então ela lê a planilha, entende a metodologia, lê a descrição, entende o cargo, compara com os demais e te dá o resultado. Outro aspecto de avaliação de cargo é que a área de remuneração, ela mantém a governança nos níveis críticos, então a decisão final é humana, principalmente em executivos, porque a gente sabe que ali às vezes é até mais político, né, do que o cargo em si, porque a avaliação de cargos é um julgamento, tem que ter essa visão humana para entendimento da empresa. As justificativas são consistentes. Vamos combinar, pessoal? A avaliação de cargo de quase qualquer empresa, a gente não tem uma biblioteca de justificativa do porquê que foi considerado cada fator naquela nota dentro da avaliação. Com a inteligência artificial, a gente consegue ter até esse track record. Então isso dá muito mais, além da velocidade, a qualidade. Um outro fator é para a gestão salarial. O que muitas empresas estão fazendo? Simulação de cenário de reajuste salarial, das promoções, de impacto em budget e engajamento. Então, se vocês conseguirem subir a folha, posicionamento na faixa, todos os aspectos na inteligência artificial e falar, se eu pegar todo mundo que é acima do desempenho esperado, né, ficou acima da meta e der 10% de aumento, quem ficou dentro da meta eu dou de 3 a 5% e quem ficou abaixo da meta eu dou 1% de aumento, quanto que fica o meu orçamento, quantas pessoas ficam abaixo da faixa, quantas pessoas ficam acima, como que fica o posicionamento de cada área, a gente consegue perguntar já isso automaticamente para a IA. Dá para automatizar a análise do dado salarial para encontrar tendência, para encontrar outlier. Então você pode subir a folha e falar qual que é a área que eu tenho o maior problema de remuneração. Quem que é o gestor que tá com a mão mais firme ou o gestor que tá com a mão mais leve na hora de praticar os aumentos. Então, se eu continuar nesse ritmo, considerando a inflação dos próximos anos, quanto que vai ficar minha folha, quanto que ela vai comer
ROE, da minha margem, do meu resultado. Enfim, dá para fazer muitas simulações. Análise de competitividade externa. Então eu confesso que na Core Consultoria eu utilizo bastante isso. Primeiro, para cruzar dado interno versus pesquisas salariais, bases públicas. Mas o principal que eu entendo que ajuda é benchmarking com diversas fontes, inclusive globais. E o que são essas fontes? São notícias, são relatórios setoriais, pesquisa interna da própria empresa. Isso é ótimo, gente, principalmente para aquelas questões que são qualitativas no plano, para tirar estatística de informações qualitativas. As áreas de remuneração, elas estão começando a utilizar cada vez mais a inteligência artificial. Mas o que a gente vê muito, que está com excesso de oferta, são as empresas que estão trabalhando com inteligência artificial, com alguma solução que envolve inteligência artificial. Nisso a gente está muito avançado. Eu via pelos stands lá no evento, né, nos Estados Unidos, quantos stands tinham, e todos praticamente falavam de inteligência artificial. E um último ponto que eu acho sensacional, tem dado um resultado incrível para os meus clientes, é o refinamento do painel de comparação. Então, na hora de escolher quais empresas eu vou me comparar, vamos combinar, gente? Nas grandes pesquisas que tem 1.000 a 3.000 empresas, nós não conhecemos a maioria. Não tem como alguém, né, que não seja da consultoria, trabalha numa empresa, conhecer todos aqueles nomes e saber o que cada uma faz. E né, improdutivo a gente entrar no site de cada empresa para verificar, pensar o que faz. O que eu faço geralmente? Qual que é o cenário que nós estamos, né, talvez há um tempo atrás? Nós utilizamos o corte de mercado apenas por setor e porte, e a gente nem olha se a empresa é competidora ou não. Ou então eu vejo muita consultoria e muitas empresas utilizando um painel, porque ele é o painel que todas as empresas utilizam para se comparar. Eu acho isso um absurdo. Então, na inteligência artificial, você consegue subir aquela lista e falar, olha, quem são os meus competidores de capital humano? Pense em atração e retenção. Se não for do meu setor, quais são os outros setores que têm um processo parecido com o meu, e aquele profissional vai trazer expertise, vai trazer uma carteira de clientes, um conhecimento sobre o setor da minha empresa. Então tem uma empresa que ela é SaaS para o mercado de saúde, e ali ela é tão heterogênea, o ciclo dela que ela faz, que ela fala, Furtado, não me comparo com ninguém. O que eu faço? E era focado para a remuneração variável de vendas. Eu perguntei para a IA, quem é que atende o mesmo setor, entrega serviços, que a negociação dura 6 a 12 meses e está acostumado a fazer grandes contratos igual a esta empresa, para os mesmos clientes? Ele me trouxe uma lista e, acreditem, informação de mix, de remuneração e tal. Eles falaram, nossa, é exatamente isso que eu vejo no mercado. E eu realmente tenho que contratar de diversos setores, assim como você está comentando mesmo. Na prática é isso que acontece. Então eu só consegui isso com inteligência artificial, porque 70% das empresas lá eu nunca tinha ouvido falar na vida. E ainda entreguei no final um sumário de cada empresa, qual que era a atuação e o porquê que ela competia por capital humano com o meu cliente. É sensacional, gente. Auditoria de disparidades. Então, fazer uma análise de salário por gênero, raça, idade e detectar aquelas desigualdades ocultas. E por fim, os famosos chatbots, assistentes virtuais. São chatbots que eles ficam 24 horas, 7 dias por semana no ar, né? Esclarecendo dúvidas comuns sobre folha, benefício, política, principalmente empresa que tem benefícios flexíveis. Tem chatbot que ajuda a pessoa, entende qual que é a vida dela, quantos dependentes ela tem e tudo mais, e faz uma sugestão, ajuda ela a criar esse tipo de pacote. E isso reduz a carga do atendimento do RH, né? O que, consequentemente, melhora a experiência do colaborador. Então, a gente já vê diversos cases de aumento de satisfação da experiência do colaborador com o chatbot do que quando o atendimento era humano. Pela velocidade de resposta, pela assertividade e pela melhor interpretação de qual que é a dor que a pessoa está tendo com aquela dúvida. E aí, né, agora que eu falei um pouquinho da utilização, como deveríamos ser protagonistas desse processo, vem alguns desafios e alguns cuidados que temos que ter. Acho que ao longo do meu speech aqui, vocês devem ter pensando, poxa, mas tem tal coisa, mas essa informação é confidencial, né? Então, como que isso é tratado e como que a gente consegue fazer? Então, o primeiro aspecto de resistência na adoção de inteligência artificial nós somos de remuneração, nós lidamos com informações extremamente confidenciais e sensíveis.
Meu TI falou que se eu jogar isso na inteligência artificial, a IA ela vai treinar o próprio modelo e essas informações se tornarão públicas. Isso eu ouço de muita gente sobre inteligência artificial. Pessoal, não tem como as empresas de inteligência artificial não estarem pensando nisso. O que muitas empresas não sabem é que já existem versões que deixam essas informações confidenciais. Então, por exemplo, o ChatGPT tem a assinatura que chama TIM, não é aquela de $20. É uma que você tem que ter no mínimo 2 usuários, cada um custa, acho que hoje está $30, né? Quando eu assinei era $25. Aqui, por contrato, tudo o que eu coloco na inteligência artificial e no meu ChatGPT, ele é criptografado e por contrato com a OpenAI, são informações confidenciais que não retreinam o modelo. Então eu, como consultoria, além de informações sensíveis que eu ainda evito usar, né, porque eu tô vendo se não surge nada e tal, eu dou uma ponderada, eu tenho minhas próprias metodologias, né, os meus diferenciais. Então eu posso colocar no meu ambiente de quando eu estiver logado no login da Core Consultoria e ter tudo isso. E tem a Enterprise também, que tem que ter mais de 150 usuários e tal. Aqui é para empresa maior, mas esse também tem esse tipo de contrato. Mas olha só, pessoal, tô falando de 2 usuários, $30, com $60 por mês, vocês em casa, né, já conseguem ter esse tipo de informação confidencial e criptografado. Mas a gente vê que só 44% das empresas têm políticas formais para uso de inteligência artificial. Porque essa é a questão da pessoa assinar um termo que ela está consciente do que ela vai fazer. A gente ainda vê que poucas empresas têm isso descrito, né, para o funcionário ter a responsabilidade sobre aquilo. Então esta é uma primeira resistência. Uma outra resistência é que a inteligência artificial ainda alucina muito. Ela consegue dar uma informação de uma maneira convincente e uma informação errada, que faz a gente acreditar que está certo, porque ela fala com tanta firmeza e correlacionando tanta coisa, né, e ainda vai replicar essas recomendações salariais com os vieses humanos, que foi o que eu comentei. Então é como se estivesse faltando uma pecinha ali no raciocínio, né? A gente dá uma bugada. Então, as soluções. O primeiro seria customizar o modelo com os dados confiáveis, né? Então não é chegar na IA e perguntar o que eu devo fazer e etc. Você já tem que subir alguns arquivos para ela já saber o que é confiável, o que é oficial, né? E quando você perguntar, pedir informações confidenciais, pedir a fonte e o site da onde aquela informação está para a gente consultar. Então isso já garante que a IA traga essas informações corretas. Treinar usuários para escrever prompts claros. Então engenharia de prompt é o futuro, gente, né? E verificar as respostas. E também começar utilizando, né? É uma onda, é uma coisa em evolução a inteligência artificial. Então começar pedindo para a IA atuar em tarefas de baixo risco. Então vamos começar com o rascunho da job description, depois a gente vai evoluindo, vai ganhando confiança, vamos medindo, evoluindo com a qualidade. E a grande pergunta que vem, e que talvez vocês também tenham tido quando eu mostrei tudo que a IA está fazendo e etc, será que a inteligência artificial vai nos substituir? Será que ela é uma ameaça? Vamos falar primeiro do mundo de remuneração, né? Nem vou falar de todas as funções, porque eu acho que sim, para algumas vai fazer. A internet, as automatizações, os maquinários novos substituiu muita gente nas fábricas. A inteligência artificial, gente, eu acho que vai substituir muitas funções, principalmente as operacionais, mas funções corporativas operacionais. Eu acho que quem está um pouco mais tranquilo agora é a área de chão de fábrica, né? Porque até a inteligência artificial chegar lá vai demorar um pouco mais, ao ponto de substituir as pessoas no processo, mas já acontece também. Então, olhando para o mercado sobre essa pergunta, 72% das pessoas dizem que não, sendo que 52% acha que não vai substituir de forma alguma e 20% desses 72% acha que pode acontecer no futuro. 52% ainda fala assim, não, e nem tenho planos para. Talvez até por medo, por uma questão social mais forte, né? Preocupado aí como é que vai ser o futuro das pessoas. Super digno também essa resposta, a gente tem que respeitar todas. E 18% das empresas diz que já está substituindo as atividades humanas por atividades da inteligência artificial. O que eu acho? Eu acho que essa era que nós estamos vivendo
da inteligência artificial, ela vai ser mais disruptiva que a era da internet. Acho que todo mundo aqui vivenciou a área antes da internet. Se a gente comparar com o de hoje, é um absurdo. E aí, quando pergunta se vai nos substituir, eu acho que a gente vai ter que aprender. Porque eu vou fazer uma pergunta. Aonde estão os profissionais de remuneração que não aprenderam a navegar na internet quando ela foi lançada? Se a pessoa não sabe navegar na internet, não tem ninguém. Todo mundo hoje sabe. E eu acho que a inteligência artificial, todo mundo vai ter que saber lidar e usar também. A gente ainda vê alguma consultoria fazendo pesquisa salarial em folha de almaço? Se alguma consultoria não adotou a internet e a digitalização das coisas, ela não existe mais, porque não tem mais como fazer isso em folha de almaço. E, na minha humilde visão, eu acho que nós também não estamos explorando o potencial da área de remuneração no mundo. Não estou falando de Brasil. Eu ainda vejo muitas áreas de remuneração extremamente operacionais, que cuidam de processos, que não estão ali como advisor do negócio, que não estão ali impactando, olhando para a margem, falando de finanças com os seus executivos. Ela só cuida ali dos processos. Ah, o meu gestor quer dar aumento, eu vou dar. Ah, tem que fazer a job description, eu tenho que organizar aqui a tabela salarial, eu tenho que aprovar as promoções e fica muito no processo. Isso eu não acho que é preocupante. É preocupante se a empresa continuar a ter essa postura. Eu acho que é uma oportunidade de nós conseguirmos um espaço maior nas organizações. Então vamos dar uma olhada, inclusive, para a história da remuneração. A área de remuneração e benefícios, ela foi incluída no escopo de RH, que era uma área que chamava Personal Management, em 1920 a 1930. Ou seja, faz 100 anos. Nós estamos em 2000, pessoal. 100 anos não é nada na história. E aí, isso sem contar com a história antes de Cristo. Pelo que eu vi ali, a remuneração em si, ela começou 3.100 anos antes de Cristo, em uma pesquisa que eu fiz, que as pessoas davam cevada para os funcionários em troca do seu trabalho. Começou ali a questão de ganhar alguma coisa. Então, o que eu quero passar com isso? Que a nossa área é relativamente nova e ela está evoluindo. Então, nós não temos que ter medo de perder os nossos empregos, a gente tem que confiar que vamos evoluir e vamos nos adaptar a uma nova realidade. O trabalho não vai ser substituído, ele vai ser transformado. E sabem por que eu acredito nisso? Porque nós definimos as diretrizes de gestão de um dos maiores custos de qualquer organização. E na maioria delas, o custo de folha de pagamento, o custo salarial, é o maior custo de todos. Principalmente no quê? Nas empresas mais modernas, que são de serviços, são de tecnologia. O maior custo é pessoas. Então, por isso que eu falo que nós não atingimos o nosso potencial como área. O nosso impacto, fazer uma boa gestão de salários ou uma má gestão, ela impacta a lucratividade das empresas. Se a lucratividade está boa, o gestor está feliz. E o gestor, todos os investidores, financeiramente falando, ele tem a empresa, ele colocou um dinheiro, fez uma aposta de vida para ter retorno financeiro. Então esse é o maior custo. Vamos pegar os grandes blocos das empresas financeiras. Eu tenho a receita, que é a primeira linha, depois eu tenho os custos. E nesse custo, o nosso é o primeiro, na maioria das empresas. Às vezes o segundo, o terceiro, quando a empresa tem muito maquinário, tem muita manutenção, tem muitos ativos, aí a gente cai para segundo e terceiro. Mas ainda é super relevante. E se você não acha isso, se você não consegue ter essa visão do impacto da folha de pagamento no seu negócio, reflita sobre a sua atuação. Fica aqui a provocação. Porque a partir do momento que você tiver esse olhar e como eu estou impactando o negócio, com certeza o seu gestor vai te olhar de uma forma mais estratégica também. Porque a gente tem que parecer que olha para isso, a gente tem que mostrar esse potencial para o nosso negócio. Outro ponto, por trás de qualquer tecnologia ou inteligência artificial, ainda há pessoas as desenvolvendo. E essas pessoas vão precisar ser remuneradas. Ninguém vai fazer trabalho voluntário, para as empresas. Enquanto houver tecnologia, vai ter uma pessoa as programando, desenvolvendo, pensando no próximo passo, e elas precisam ser remuneradas. Então, nossa área, que geralmente já é enxuta, eu não acho que ela some. Falando ainda no Brasil, eu acho que a gente explora pouquíssimo o tema de remuneração variável. E, na minha opinião, essa é a próxima tendência de mercado que vai ser cada vez mais forte. Ela já vem evoluindo e é aqui que a gente vai ganhar o jogo, que é, olha, você quer fazer um trabalho, você quer ter uma remuneração diferente? Então me entrega que eu te pago. Por que a gente não tem remuneração variável hoje para todo mundo, com projetos, etc? Porque a gente não consegue definir metas, porque apurar aquele indicador e fazer a gestão, às vezes é muito caro e é muito trabalhoso, eu não tenho gente para fazer isso, e eu não consigo correlacionar
relacionar os indicadores que aquela pessoa gera com resultados financeiros para ver se aquela remuneração faz ou não sentido. Pessoal, para tudo isso, com a inteligência artificial a gente consegue prever. Então eu acredito de verdade que isso vai aumentar. E ainda mais porque o perfil profissional também está mudando muito mais rápido do que antes. O perfil das gerações, o que elas gostam, o que não gostam e etc. Eu gosto de fazer uma comparação para demonstrar isso, que é pegar uma geração contra a outra e comparar os estilos de vida. Independente da idade que você tiver, pessoal, compare a diferença de vida entre os seus avós e os seus pais e veja qual que era o gap, o que mudou. E agora compare a dos nossos pais com a nossa. Eu enxergo que a nossa mudou muito mais. A nossa para os nossos pais do que a dos nossos pais para os nossos avós. Então eu vejo isso e eu acho que tende a cada vez mudar. Isso é reflexo de uma geração mudando o tempo todo. E as coisas que a gente mais fala, nossa, as coisas estão indo muito rápido, vão continuar sendo rápidas. Nada é uma verdade absoluta nos dias de hoje. E os modelos de trabalho, eu também acredito que tendem a mudar. Então, vai ter mais home office, vai ter menos home office. Hoje já tem mais do que 5 anos atrás, pré-pandemia. Mesmo as empresas estando no back to the office, né? Voltando para as empresas. Então, esse é um aspecto. A informalização dos empregos está cada vez mais forte. É tendência. Até a legislação está preocupada com isso e está flexibilizando, de certa forma, a legislação. Esse negócio de hipersuficiente, etc., foi muito para endereçar um pouquinho dessa negociação entre empresa e funcionário diretamente. Tem uma tendência de ter múltiplos empregos. Então, eu sou bom naquilo que eu faço, eu vou fazer para várias empresas, não vou fazer apenas para uma. Então, tem várias tendências nesse sentido. E se o modelo de trabalho ele muda, o modelo de remuneração também precisa mudar. Logo, precisamos de gente na área de remuneração. Então, aqui é uma visão pessoal, né? Nada disso vocês precisam concordar e tal, mas são algumas reflexões que eu venho tendo ao longo aí de toda essa experiência e contato com as empresas. Dicas finais. Vamos para o último capítulo, alguns panorama e escolhas. Estamos num momento de inovação maluca, tá frenético. Cada dia é uma atualização diferente. Quando sai uma atualização, é um monte, uma enxurrada de vídeos e comentários e pessoas falando e tal. Aí alguém cria uma inteligência artificial nova e todo mundo começa a estudá-la. E aí eu não sei se vocês já tentaram, né? Quem aqui já tentou falar, deixa eu me atualizar, deixa eu ver as ferramentas. São infinitas. E aí você estuda, no dia seguinte você vê tem mais um monte de nova. E a tentativa de abraçar todo esse conhecimento, toda essa inovação, ela gera uma sobrecarga de informação e ansiedade. É o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então eu tenho medo de estar ficando para trás. Eu tenho certeza que muita gente aqui já se sentiu assim, nossa, será que eu tô ficando para trás? Será que eu tô parado? E tal. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Se atualizem, mas escolham um modelo, escolha uma ferramenta que te parece que vai ser perene, que vai ser consistente, que você vê que está se atualizando ao tempo todo e se aprofunda nela. Esquece as outras, porque é uma briga, cada um vai fazer uma coisa diferente, mas a outra vai acabar copiando se aquilo der certo. A gente já tá vendo isso entre Gemini, ChatGPT, porque hoje eles conseguem ler o código, entender o que faz um do outro, porque tudo tá na internet. Então deixa que eles fiquem na loucura da competição. Foque em uma. Se você souber usar uma inteligência artificial, ela é excelente, ela vai te dar base para todas as outras. Então respire, não pire, seria uma das dicas. E aí, algumas dicas práticas. Aqui mais voltadas para ChatGPT. Para quem não utiliza o ChatGPT, pergunte para a sua IA qual que é a função correspondente, porque provavelmente tem. Então, a primeira delas é utilizar no ChatGPT. Quando você vai escrever um prompt, tem um mais ali e utilizem a função investigar, pessoal. Esta é a melhor função de todas. Esta é a que mostra o potencial máximo da inteligência artificial. Se você não colocar essa função investigar, a sua resposta não vai ser boa, principalmente para a remuneração. Se você quer que a inteligência artificial ela pense, ela busque pesquisas, busque referências consolidadas e tudo mais, a função investigar é a que faz isso. Um outro aspecto é, utilizem essa funçãozinha aqui, ó, esse microfone, a função ditar. Esta aqui é como se fosse mandar um áudio para o ChatGPT. Então você clica, você vai falando.
e fala como eu tô falando aqui. Oi, ChatGPT, tudo bem? Eu queria um plano de remuneração variável, mas olha, eu tenho 3 times. Um time ele faz tal coisa, outro time ele faz tal, e etc. Ah, aqui as pessoas têm um clima bem ruim, mas é mais naquela área, viu? As demais, você pode usar jargões, você pode escrever o que quiser. Pessoal, esta função, ela tá super avançada em entendimento e pontuação. Você fala, uma ou outra palavra ela não entende, mas ela entende palavra em inglês, ela entende palavra em sigla, né? Então, eu super recomendo, principalmente essas duas em conjunto. Eu dito, depois eu mando investigar. E por fim, se vocês tiveram que aprender a mexer na internet, eu entendo que vocês e nós, né, vamos ter que aprender engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É você fazer um prompt bom. Se você não sabe fazer um prompt bom, você vai fazer um curso? Não precisa fazer curso. É só, antes de pedir a tarefa, você pede para a inteligência artificial criar o prompt. Essa é uma sacada que pouquíssimas pessoas fazem. Então, por exemplo, vou dar aquele exemplo lá que eu fui ver o painel de comparação daquela empresa. Eu falei, chat, nós vamos montar um painel de comparação de empresa, de capital humano para essa empresa, as características são tal, tô pensando nisso, preciso da sua ajuda. Antes de você me dar a resposta, me faça uma relação de perguntas profundas e detalhadas e crie um prompt para eu te fazer uma pergunta e você me retornar uma resposta completa, assertiva e com altíssimo nível de profundidade que vai encantar os executivos do negócio e eles não vão ter como dizer não para aquele painel. Ele me deu um prompt, fez um montão de perguntas. Eu respondi cada uma delas, eu falei, nossa, é verdade, eles tinham que saber disso. Eu tenho que saber disso para fazer isso. Ah, esse argumento vai ser interessante. Pedi para a IA, ela me retornou. Gente, o resultado é fantástico quando coloca na frente do cliente. Fantástico. O cliente olha e fala, caramba, é isso mesmo. E é uma ideia super criativa. Mas não foi só minha, né, criatividade. Acho que teve também um aspecto, mas foi muito por conta do próprio chat que já leu o que é isso. Então, refine os seus comandos, né? Seja específico no contexto e formato. Então, peça lista, peça tabela, peça fonte. Então, quanto mais completo, e por isso que eu gosto da função de voz para você conversar, mais assertiva vai ser a sua resposta. Então, essas são 3 dicas mais operacionais que eu queria dar, né? Para quem não conhecia, acho que alguns de vocês talvez já conhecessem estas questões, mas eu acho que esses são os 3 principais focos, certo? Então, muito obrigado, né, pela oportunidade, pela paciência em escutar um pouquinho. E aqui tem todas as minhas redes sociais, os sites da Core, tanto da Core quanto Furtado, né? Estamos sempre lançando novos conteúdos. Foi um grande prazer. Espero que tenham gostado.